Estamos aqui mais uma vez com o programa Fenômeno UFO, pela Rede Mundo Maior Televisão, hoje programa especial. Estamos entrevistando uma grande amiga aqui, hipnoterapeuta, e por forças maiores acabou se tornando ufóloga também. Então hoje aqui, né, ela aqueceu gentilmente de vir em 2 programas, uma grande amiga que eu aprendi a respeitar pela seriedade do trabalho, pela competência, que é a Cássia Faria. Tudo bom, Cássia? Tudo bem, Luiz. Agradeço também o seu convite, né? Um prazer estar aqui com o pessoal da TV Mundo Maior. Bom, Cássia, como é a primeira vez que você vem aqui conosco, você já esteve lá no programa de rádio, então eu não posso fugir de fazer aquelas perguntas básicas, né? Então, como surgiu o seu interesse pela ufologia? Então, na verdade, Luiz, surgiu dentro das próprias sessões de hipnoterapia. Mas, num determinado momento, apareceu numa regressão de memória um caso de abdução. E, para mim, aquilo foi muito inusitado. A partir dali, então, eu tive que buscar o conhecimento para poder ser útil àquelas pessoas. E aí foi que eu acabei entrando nesse mundo da ufologia. Não sou ufóloga, não entendo nada de ufologia. Hoje já está se tornando, né, Cássia? Por força de compromissos, de trabalho. Mas, Cássia, como é que você reagiu quando você, numa hipnose, se deparou com esse tipo de situação pela primeira vez? O que a Cássia sentiu? O que a Cássia pensou nesse momento? Como a pessoa estava em regressão de memória, num transe profundo, quer dizer que ela não tem condição de inventar nada, não era uma hipnose condicionativa, mas sim de transe profundo, a hipnose clássica. A condicionativa é quando você vai condicionando a pessoa para chegar onde você quer. Então você tem algumas técnicas, é válido também, e você vai chegar onde você quer. A hipnose já na regressão de memória, no transe profundo, e eu levo até a barriga da mãe, e a partir daquele momento a gente começa a contar de ano em ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano da vida da pessoa, e quando chegou no 7º ano, foi quando teve essa experiência com a menina, teve essa primeira experiência de abdução. Para mim, naquele momento, eu não conhecia ufologia, é como se... Eu falei, poxa, será que é coisa de criança que tem 7 anos de idade e está inventando? Mas aí foi dando na sequência, e ela falando, e ela se viu na nave, e viu mexendo no corpo. E logicamente, que pelo conhecimento que a gente já tinha de literatura, eu me vi dentro de uma abdução, né, de um processo de abdução. E aí foi então que eu busquei esse conhecimento. E de alguma maneira também trabalhar no trauma que ficou naquela pessoa, aos 7 anos de idade, porque foi uma abdução traumática, né? A abdução sempre é uma coisa traumática para a pessoa, né? Ela é invasiva. E a menina sentia dor, ela gritava muito, porque mexeram no corpo, fizeram um tipo de implante na perna dela. Então, eu tive que trabalhar também para retirar todo aquele drama, todo aquele sofrimento que ela já trazia, e ela procurou a hipnose justamente por isso, né? Então, eu tive que buscar esse conhecimento. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Eu vou te fazer a seguinte pergunta. Infelizmente, Cássia, no meio ufológico existem ufólogos que aprendem hipnose, né, fazem a hipnose, extraem aquilo tudo da pessoa e depois largam a pessoa à sua sorte. Cássia, eu já vi que você não segue esse padrão. Meu caminho é a terapia. Então, me interessa não é a pesquisa, não é a ufologia, me interessa o ser humano. A partir do momento que eu fui procurar entender o que estava acontecendo com aquela pessoa, eu fui na busca, no intuito de tirá-la daquele trauma. Então, é muito importante esse acompanhamento, porque a pessoa que é abduzida, que ela tem, especificamente o caso de abdução, porque nem tudo é abdução, né? Mas essas que passam por essas experiências traumáticas, elas carregam para a vida alguns sintomas que ela vai desenvolver ao longo da vida. Normalmente, quando criança, acontece o primeiro contato. Quais seriam esses sintomas? Então, esses sintomas vai desde os medos que a pessoa desenvolve, pode começar apenas simplesmente com o medo de não dormir mais com uma luz acesa, apagada, desculpa, e aí passa a ter esse medo noturno e começa a ver coisas, ouvir vozes, tem medo de pesadelos, tem a tal da catalepsia, não que tudo que tem catalepsia ou paralisia do sono tem
a ver com essa coisa da abdução, mas também acontece aquela paralisia que a pessoa está dormindo e de repente ela quer levantar, quer se mover e não consegue. Então, Luiz, pelas pesquisas, né, pelo trabalho todo feito, esse não é o único sintoma. Então, quando a pessoa tem somente esse sintoma, a gente não pode... Dá para você fazer uma listagem rápida? Então, ela vai apresentar pelo menos alguns desses. Eu tenho catalogado mais de 90. Então, ela apresenta primeiro os medos noturnos, medo, claustrofobia, as fobias de modo geral. Mas também começa a querer sair da onde mora, ela já não quer mais ficar ali, ela tem medo de dormir de janela aberta, ela tem, às vezes, marcas pelo corpo, ela tem sangramento nasal. Aí no caso já é implante. Exatamente, aí no caso dos implantados. Então, são muitos os sintomas para a gente poder estar começando a fazer uma pesquisa para então colocar aquela pessoa em hipnose num caso de abdução, tá certo? Quer dizer, eu converso muito com a pessoa na consulta para ver exatamente se é um caso ou não de abdução. Não é simplesmente estar enquadrado em uma ou outra sintoma que caracterizaria então uma abdução. Então, no caso, existe uma fenomenologia, ou seja, a pessoa... Padrão. Se por acaso tiver uma catalepsia ou aquela sensação de paralisia quando acorda, né? Então, não necessariamente estão vendo mesmo a Cássia alertar, que existe toda uma série de eventos ligados, além da catalepsia, que vão levar a uma possível até hipótese de abdução. Mecanismo de defesa até nosso. Os estressados, né, que dormem, de repente caem em sono profundo e às vezes começa a trabalhar mentalmente e não descansa, né? Ele fica num superfície, não entra no famoso sono REM. Exatamente. E aí é um mecanismo do próprio mecanismo cerebral para que a pessoa tenha um certo relaxamento, para um pouco, né? Ele quer sair e não consegue, fica parado ali. Isso aí é um reflexo psicológico muito comum que acontece. Não quer dizer que toda pessoa que tem catalepsia ou paralisia do sono seja um abduzido. Cássia, vamos voltar aqui, né, para as questões. Como é que você via a ufologia antes de passar por esse episódio com a moça e depois? O que mudou, né, na Cássia? O que ela pensava, o antes e o depois? O antes eu só era espectadora, né? Lia muito a revista Planeta, adorava o céu, gostava das histórias, né? Dos filmes de ficção, mas não passava daí. Depois disso, não. O meu interesse hoje é também a pesquisa. Eu trabalho dentro da terapia, mas 50% do meu público hoje está dentro do mundo ufológico. Um foi passando boca a boca para outro, e depois todo o trabalho que é feito via as mídias, internet, entrevista, palestra, acaba que o público maior que me procura hoje está dentro desse foco. Então, por força do trabalho, eu tive que me interessar e comecei a me envolver nesse meio para aprender também, né, com os renomados ufólogos que nós temos aqui no Brasil. E assim foi a experiência que eu obtive dentro dessa área. Eu não me prendo tanto aos acontecimentos do passado, dando prioridade para o que está bombando, vamos dizer assim, na internet. O que o público quer saber? O que os mais jovens, o que me interessa é o público jovem, levar informação para os mais jovens. Mas eu prefiro caminhar um pouquinho à frente e renovar, vamos dizer assim. Eu acho que esse trabalho que eu faço já é uma inovação, né? Voltando para aquela moça, né? Como é que ela te procurou? Como é que aconteceu o contato dela com você, que daria origem ao seu primeiro caso? Então, fazendo palestra. Eu fazia palestra na época apenas como terapia de regressão, que era o forte. E nessa terapia de regressão, às vezes, eu já entrava por alguns campos, tipo de outras dimensões, e coisas aconteciam. E nessa palestra, ela me procurou, dizendo que ela tinha uma sensação assim, que ela não sabia. Na verdade, ela não sabia o que era. A grande maioria das pessoas abduzidas, desculpa, não lembram da sua abdução. Tem flashes, mas não lembram. Mas ela sentia todos esses sintomas e ela queria saber se isso vinha de vida passada ou não. Ela não tinha ainda conhecimento do que acontecia com ela.
tá certo? Isso é bom, porque a pessoa não vem pré-programada, né, ou leu um livro ou alguma história, até no caso era uma evangélica que não acreditava em nada disso, e ela veio limpa. Estamos aqui, último bloco Fenômeno UFO de hoje, mas não se preocupe, semana que vem Cássia Faria conosco novamente, né? Do Fenômeno UFO, com ela, né? Cássia Faria, que agora vai nos relatar esse primeiro episódio que ela pesquisou. Você falou que era uma moça evangélica, então imagina o tamanho do trauma, porque ela deve ter contrariado todos os conceitos básicos e primários, né, nos quais ela acreditava. Como é que foi a experiência dela, Cássia? Exatamente. Depois de trazê-la, né, de volta para o momento atual na vida, ela me olhava de uma maneira, assim, antagônica, né, um olhar meio de desespero. E como querendo dizer, o que você fez comigo? Porque é sempre assim, né? Quando a pessoa acessa determinada coisa que ela não gostaria de saber ou que não está preparada, ela acha que eu a coloquei naquela situação, que eu inventei aquilo. Como era um caso que absolutamente ela não imaginava que poderia ter acontecido, e foi totalmente contra as crenças, né, da própria religião, ela me olhou assim como se eu fosse alguma coisa meio demoníaca que eu tivesse feito com ela. Foi difícil a situação naquele momento para controlar. Ela estava muito alterada e ela disse, não, isso não é comigo isso. Não, que isso? Mas o que é isso? Então, aí o que eu percebi é que eu não poderia ir mais longe ali, nem comentar nada, até porque eu não tinha bagagem para comentar também, era o primeiro caso. E eu simplesmente fui trabalhando na parte terapêutica, acalmando aquela pessoa, mas nunca mais eu a vi, porque certamente ela quer ver qualquer pessoa, menos eu. Você conseguiria dar uma pinceladinha no caso? Como é que foi que ocorreu a coisa? Então, ela tinha 7 anos, mais ou menos, e ela estava no pomar da casa dela. Uma casa grande, com pomar, e estava brincando com o irmão. E aí ela percebeu, bem longe assim, ela percebeu uma luz, né? E essa luz começou a configurar um ser. Ela não sabia, aos 7 anos de idade, na verdade, me dizer muita coisa de como era, mas ela percebeu na cabeça dela, ou ela criou, ela viu, ou ele se mostrou dessa maneira. Ela viu um ser, que ela não sabia dizer se era muito baixo, se era alto, que tamanho que tinha. Ela viu. Aí esse ser começou a chamá-la. Ela estava com o irmão, e o irmão ela foi, e o irmão junto, e ele pediu para que o irmão não fez menção, não acompanhasse, só chamou ela. E ela foi, achando que era brincadeira, sei lá o quê. E aí eles levaram ela para dentro desse lugar, que na época ela também não sabia que era nave, muito menos eu. Para você ver, a gente vinha de uma maneira completamente limpo, sem nenhuma informação, nem ela, nem ela e nem eu. E aí eu comecei a perguntar como era o local, e ela começou a descrever que era um local que tinha painéis, que tinha instrumentos, e que botaram ela numa maca, e que ali começaram a mexer na garganta, primeiro, depois desceram na perna esquerda, e ali fizeram um corte, foi aí que ela começou a gritar. Gritava muito, que sentia muita dor. E ela viu que eles colocaram alguma coisa ali, na perna dela. E com muita dor. E eles olhavam, eu dizia para ela, como eles são? São de olhos muito grandes, uma cabeça grande, olho preto muito grande, e ela tinha muito medo. Mas eles não manifestavam nenhum tipo de sentimento também, não diziam nada. Seria tipo Grey? Depois pesquisando, e pela pesquisa e pela experiência que eu tenho hoje, Grey normalmente é o que tem acontecido nos casos de abdução, né? E aí, simplesmente, eles fecharam, perceberam que ela sentia dor de um determinado momento, não sei se eles se agitaram com aquela gritaria, ela passou a não sentir mais dor, fecharam, tiraram ela de lá, colocaram ela para fora e levaram ela até o local onde ela estava, junto com o irmão, que estava ali paralisado. Interessante é que quando ela voltou, ela lembrava de algumas coisas, não tudo, mas dessa parte de mexer na perna dela, ela lembrava. Da dor ela lembrava. De algumas coisas ela se lembrou, mesmo estando em transe profundo. O episódio dela, então, se restringiu a um exame físico, então? Exatamente.
Entendi. Não houve nenhum tipo de informação, troca de informação? Não, esse foi o primeiro caso. Depois eu tenho vários outros casos que aí sim vem informação. No caso de pessoa, já aí o assunto seria mais contatado do que abduzido, né? Queria te agradecer por você ter estado aqui conosco hoje no Fenômeno UFO. Semana que vem a Cássia vai estar conosco novamente. E o que não for possível responder, nós estaremos trazendo a Cássia mais vezes aqui no Fenômeno UFO. E até o nosso próximo encontro, semana que vem, com o seu, o meu, o nosso Fenômeno UFO. Até lá.